Pode ir lá. Pode começar? Pode. Eu vou perguntar primeiro por que ciência da computação e a sua história um pouco. Conta um pouco da sua história pra gente, que é uma história tão rica. A minha história ela é muito curiosa até, né? Porque eu sou de Machado, natural de Machado, cidade próxima aqui, nossa, né? 100 quilômetros daqui, né? Sim. E eu brinco muito com os alunos lá nas primeiros dias de aula do semestre, quando é de prática o professor se apresente, diga de onde veio, o que faz, por que está ali, né? Pra onde vai? Para onde vai? Eu também ouço os alunos, por que estão chegando ali no curso, enfim. E eu digo assim para eles que eu nasci na zona rural de Machado e comecei a estudar lá em 1977 por aí em escola rural, né? Então a minha perspectiva era muito pequena, né? Meio da ditadura militar, aquela coisa toda. Eu nasci em 1970, então ali por 76, 77 eu comecei a estudar. Uma família grande, meus pais eram da roça, cuidavam ali da agricultura, e uma família de muitos irmãos, e a nossa perspectiva era pequena. Até que ali os 78, por aí, meus pais decidiram se mudar para a cidade, justamente para que os filhos pudessem estudar e ter um outro caminho. E eu fui estudando na escola pública. Na minha adolescência, eu fui jogar futebol, profissionalmente. Ah, então era um bom jogador. Só que, obviamente, lá em 1988, se eu não estiver enganado, estava ali com os 17 para os 18 anos, e eu tive um problema muito grave no joelho que me obrigou a fazer uma cirurgia delicada, que para a época, né, 35 anos atrás, Era grave. a chance de recuperação era muito pequena. E aí foi quando meu pai me disse, olha, de uma maneira bem firme, né? O futebol acabou para você profissionalmente. E você sempre foi um bom aluno, vai estudar. E na época, a minha escolha pela computação, na Universidade de Alfenas, então eu voltei do futebol para Machado para trabalhar com os meus pais no comércio, me recuperar do problema no joelho e decidi estudar. Quando eu olhei o catálogo de cursos, eu vi aquele que cabia no bolso, né? Então a minha chegada na computação é absolutamente acidental, porque isso era 1989 por aí. Naquela época você tinha um computador, sei lá, a cada 10 mil residências no Brasil. O computador era importado e você tinha que justificar para o governo federal Por que você por que você tinha? queria um computador. Nossa, Senão, tinha isso? sim. Há Caramba. muitas críticas ao Fernando Collor de Mello, né? A maioria delas justa, diga de passagem, mas ele foi o responsável por abrir a indústria brasileira às importações. Foi no governo dele, aí naquela virada ali dos anos 80 para os anos 90, antes dele sofrer o impeachment, aquela coisa toda, que ele, vamos dizer assim, ele e os seus assessores da época entenderam o seguinte, olha, o Brasil não pode continuar fechado desse jeito, né? Não é possível um cidadão ter que dizer para o governo por que ele precisa de um computador. E nesse momento você começa a poder importar os equipamentos, começa a surgir as primeiras lojas de informática aqui no Brasil. Se você pegar aqui em Poços, aqui na região, as lojas de informática têm todas aí de 87, 88, 89 para cá. Elas têm 35, 36, no máximo 40 anos de existência, porque elas aproveitaram esse movimento de abertura para poder vender o computador para cada um de nós, para termos nas nossas casas, né? Então, nessa época, eu fui fazer o curso de Ciência da Computação, que eu terminei em 92 para início de 93, e foi quando eu já comecei a minha carreira como professor universitário. A própria Universidade de Alfenas, a quem eu sou muito grato, me deu a oportunidade de ficar como professor. Naquela época, entre 92 e 93, você não precisava ter nem mestrado nem doutorado para começar uma carreira docente. Você poderia começar simplesmente graduado. E como era um curso novo, com pouca gente formada, achar um professor era a coisa mais difícil do mundo, e o curso estava crescendo, a universidade crescendo, enfim, escolheram lá dos formandos, olha, quem quer ficar aqui como professor? Aí falou, Eu falei assim, olha, eu não tenho nada a perder, né? Aí conversei com os meus pais, olha, papai, mamãe, eu estou deixando aqui o trabalho com vocês no comércio e E estou me vou formando e eu vou pra vou para a universidade. universidade, vou ficar estudava à nessa noite, o carreira. curso era noturno. Não, na universidade o curso de computação era tarde e à noite. Ah, tá. Quando eu me formei, Aí trabalhava de manhã e estudava eu tarde de noite. trabalhava de manhã, estudava à tarde, começo da noite e voltava para Machado. Eu viajava Machado Alfenas todo santo dia. Para ir chegar em Machado de volta, ia trabalhar com os meus pais, enfim, numa padaria que eles tinham lá. Até que eu me formei e me mudei em definitivo para Alfenas. Lá eu fiquei até 99. Em 95, o governo brasileiro, anúncio da época, o presidente era o Fernando Henrique Cardoso, se não estiver enganado. Isso. E o ministro da 95 é ele. Educação era o Dr. Paulo Renato, aqui da Unicamp.
Foi quando começou a ter o Provão, que depois virou o ENAD, aquela coisa toda. E naquela mudança da educação superior, disseram assim, olha, quem estiver como professor de universidade tem até o final de 2000 para ter pelo menos mestrado. Quem não tiver mestrado no final de 2000 não vai poder continuar como professor de universidade. Então foi onde eu bati na porta da USP. A USP lá em São Carlos, Uhum. né, que tem um dos melhores centros de computação do país. E a USP, naquele momento, estava abrindo as portas, né, porque assim, a universidade pública no Brasil sempre foi muito rigorosa com a questão do mestrado e doutorado. Uhum. Você tinha que morar na cidade, ficar lá se dedicando exclusivamente, fazer pesquisa com profundidade, o que estava certo, nada de errado. Só que nessa mudança que o governo brasileiro impôs, de todo mundo ter mestrado e pelo menos mestrado, Sim. algumas universidades públicas começaram a flexibilizar um pouquinho. Bom, Porque senão não ia ter não vai ter jeito. gente suficiente fazendo mestrado e doutorado. Justamente. Então, aí qual que é a regra? Se o camarada já for professor de universidade, ele pode ficar aqui com a gente na USP 2 dias na semana, 3 dias na semana. E o restante do tempo ele pode voltar para a sua universidade e continuar o seu trabalho. Foram os primeiros movimentos do Brasil do famoso mestrado de tempo parcial. E foi onde eu entrei em uma espécie de cota, vamos dizer assim. Né? Aham. Então, você tinha ali 100 vagas para o mestrado, meia dúzia era para quem já era professor de universidade e precisava fazer um mestrado. Mas muito mais do que a legislação é porque eu queria mesmo. Eu gostei muito da carreira docente ali em 93, 94, 95. Só te interrompendo, João, um minuto. Sim. Quando você optou pelo curso, você falou, você parou Sim. lá por acidente. Nos primeiros meses você já viu que você se interessou ou foi depois de um período maior? No primeiro dia. No primeiro dia? No primeiro dia. Eu me lembro que um professor de matemática... Isso é um computador, você... Nó, que louco. Mas foi muito engraçado, porque o professor nosso no primeiro dia, foram duas experiências muito interessantes. O professor de laboratório de computação, ele chegou assim para nós e disse assim, olha, vocês vão se dirigir a tal sala e vocês vão chegar lá, vão encontrar 20 computadores, mais ou menos 10, 20 computadores, vocês vão ligar os computadores, né? E eu vou ali tomar um café, ele fez de propósito, né? E daqui a pouquinho eu chego lá. Todo mundo entrou no laboratório, ninguém se Atreveu a atreveu colocar a a ligar mão. a máquina. Vai que eu quebro esse Mas, negócio. mas o negócio era esse, porque cada máquina daquela custava algo em torno de $4.000. Vixe. Porque estava começando aquela coisa da importação, liberando a compra aqui no Brasil. Então as máquinas eram muito caras e era uma máquina que tinha um monitor de fósforo verde, então só tinha uma cor, era fundo preto com letras verdes piscando na tela. Aham. O HD tinha 1 mega de espaço e a memória 640K. Nossa. Isso não abre uma imagem GIF dessa que nós temos hoje. Não. Então era uma outra realidade, você não tinha mouse, não tinha Windows, não tinha internet. Era tudo por linha de comando. Tudo por linha de comando. A internet só chega no Brasil em 93. Eu já era professor de universidade e participamos dos primeiros movimentos para levar a internet para o interior do Brasil, né? Para as universidades de interior. Então era uma situação assim, muito diferente da agora. Ninguém ligou a máquina, todo mundo ficou lá meio com medo. Aí ele chegou assim, mas vocês são jacus mesmo, né? É só ligar esse botão vermelho. Nossa, não, professor, mas botão vermelho é sinal de perigo. A gente não ia ligar de jeito nenhum. Esse é que eu não ia apertar. Não, esse é que eu ia apertar, né? E ali a coisa, mas eu falei assim, eu acho que eu estou no lugar certo. Na aula seguinte, um professor nosso de matemática pediu, ele traçou lá uma função qualquer no quadro, pediu que a gente fizesse o gráfico daquela função. É um gráfico da função de equação de segundo grau. E eu sempre fui muito caprichoso até hoje os alunos falam do quadro, da letra e tal, e eu era muito caprichoso com as coisas. E eu fiz o gráfico direitinho ali no caderno, na minha ali quieto, e ele passou assim por todo mundo, né? Passou por todo mundo. Aí dali a pouco ele voltou e disse assim, eu vou pegar um caderno aqui, que eu tenho certeza que esse rapaz é da área. Né? Aí pegou o meu caderno e mostrou assim para a sala toda. Falou, olha, esse padrão aqui que eu gostaria que vocês seguissem. Quem tem capricho desse jeito vai se dar muito bem na computação. Isso, primeiro dia de aula. Aí lá, já ganhei o curso. Aí eu falei, bom, eu estou no lugar certo. Aí foi só empolgação dali pra frente. Bastante empolgação. Aí na graduação eu me dediquei bastante, porque eu vi que eu estava num bom lugar. E quando eu fui para o mestrado, aí a USP ela me abriu as portas, né, do mundo. Porque é claro que na Universidade de Alfenas, ali no dia a dia, a gente fazia muita coisa, formava os alunos, né? Eu era muito jovem, eu comecei
na graduação, como professor aos 22 anos, né? Uhum. Tanto que esse ano eu completei meus 30 anos de carreira De docente, então docência. aos 52 eu olho para trás, tem um caminho percorrido. Olha. E a USP, ela me abriu as portas do mundo. Então a Universidade de Alfenas me abriu as portas do trabalho, né? De eu ganhar o meu sustento com o meu próprio trabalho na computação, como professor, e a USP me disse, olha, nós vamos te formar um pesquisador. Então, quando eu cheguei na USP em 95, lá em São Carlos, eu viajava entre São Carlos e Alfenas toda semana. Eram 600 quilômetros Vixe. para ir e voltar. Então, eu ficava 2, 3 dias lá em São Carlos, 2, 3 dias aqui na universidade, tinha minha casa em Alfenas, enfim. E aí as coisas foram caminhando, a USP me abriu as portas do mundo cibernético, do espaço cibernético, a internet chegando no Brasil, era preciso discutir Lá muita já tinha coisa. internet na época? Em São Carlos? É. Sim. Sim, a USP foi uma das responsáveis pela implantação da internet no país, né? Então ali eu via coisas que eu não tinha em Alfenas, por exemplo, na universidade, porque a Universidade de Alfenas era menor, obviamente, do que a Universidade de Que a São Paulo, USP. que a USP. Então muita coisa que eu via lá eu levava para a Universidade de Alfenas. Essa ida e volta toda semana era muito cansativa, mas ao mesmo tempo assim, ela me fazia sentir bastante vivo. Porque coisas que eu via na USP eu já aplicava imediatamente lá em Alfenas com os alunos. E eles ficavam extremamente felizes, né? Saber, nossa, tem um professor Tinha um nosso retorno muito rápido. professor nosso fazendo mestrado na USP, né, trazendo coisas novas aqui para nós. Então, isso me deu ali na universidade um bom caminho, muitas portas foram abertas, né? Aí, quando eu terminei o mestrado em 97 para início de 98, a USP me fez o convite para que eu ficasse para o doutorado. Seriam mais 4 ou 5 anos, dependendo do meu desempenho. E a condição é que, pelo menos uma parte do doutorado que eu fizesse fora do Brasil. Então eu permaneci mais 2 anos viajando entre Alfenas e São Carlos, 98 e 99, e no final de 99, a Universidade de Alfenas decidiu me dispensar, né, porque era o momento de eu sair do Brasil. Eu saí no finalzinho de 99 e voltei só no final de 2001. Fiquei 2 anos fora. Então, na Universidade de Alfenas, eu também já tinha arranjado alguns atritos ali, né? Porque ao mesmo tempo que o aluno via tudo com muitos bons olhos, você também tinha ali algumas barreiras, né? Alguém, pô, esse camarada fazendo mestrado, fazendo doutorado, vai tomar o meu lugar, essas coisas que são comuns. Ou às vezes alguma inovação queria levar para lá, eles queriam frear. Tudo isso. Eu já estava ficando um pouco cansado, já eram 11 anos de Alfenas, né? Entre estudante e professor. Então eu conhecia muita gente me conhecia, e também eu queria sair, eu precisava sair do Brasil com o mínimo de paz. Né? A universidade gostaria muito que eu continuasse. Eu cheguei a assumir o compromisso de que para cada ano que eu ficasse fora, ao voltar eu ficaria 2 na universidade. Assim, aquela coisa da palavra valer, né? Eu brinco até com a minha filha até hoje, né? Eu digo assim, você até pode confiar na minha assinatura, mas a minha palavra vale mais do que a minha assinatura, né? E na época a universidade disse assim, olha, João, lá no final de 99, em virtude desses atritos, uma coisa ou outra, disse, olha, vamos fazer o seguinte, nós vamos te dispensar e você vai cuidar da sua vida. Vá embora do Brasil sem qualquer vínculo, nós aqui vamos seguir a nossa vida, você segue a sua. Ao voltar, se você quiser voltar para cá, conversamos, as portas estarão abertas. Só que eu já conhecia muita gente da nossa PUC Minas de São Carlos, que muitos de nós ali são provenientes de São Carlos também. O professor Irã, nosso pró-reitor, era um deles. E o Irã sabia, né, que eu estava voltando ao Brasil no final de 2001. Ele disse, João, olha, você não quer vir para Poços de Caldas? Né, porque nosso curso está começando aqui, tem muito para crescer, o campus da PUC Minas e Poços de Caldas está começando, tinha 3, 4 anos. Eu disse assim, Irã, pode contar comigo. Né? E aí tinha o processo seletivo, que é o ingresso da PUC Minas por concurso, né? Então havia um processo seletivo naquele período em que eu estava chegando de volta, e eu prestei o concurso e fui aprovado. E estou na PUC Minas há 22 anos, né? Então, e a PUC Minas aí sim, a PUC Minas se tornou uma segunda casa. Eu sou muito grato à Universidade de Alfenas pelo começo, né? Mas quem me permitiu construir muito da carreira que eu construí, sem dúvida alguma, foi a Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, né? A quem eu tenho como realmente uma segunda casa. Amanhã minha filha vai lá para visitar o PUC Aberta. Minha filha tem 15 anos, quer fazer medicina.
né? E a Manu visita a PUC Minas desde que ela tem 2 anos de idade, sempre está lá comigo. Então a Manu, ela até cogita fazer uma faculdade em outro lugar, mas a PUC Minas se tornou uma instituição do coração dela, Sim. né? Então esse vínculo... Mesmo ela não tendo vínculo direto, ela tem esse indireto. Ela conhece cada cantina, cada pessoa, as moças da faxina que a adoram, pergunto por ela todo dia. Então, assim, esse ambiente de casa, né, Foi estabelecido. Foi estabelecido e dificilmente eu encontraria em outro lugar. Então a PUC Minas me deu isso que eu tenho uma gratidão enorme, né? E eu costumo brincar que eu só saio dali se a universidade não me quiser ali mais, né? Já tive, como todos nós ali na universidade, você sempre recebe uma proposta ou outra, isso é normal, né? E nunca qualquer proposta me seduziu por isso, porque a universidade me deu um ambiente de amigos, de pessoas que eu tenho muito respeito, né? E que eu acho, avaliando, eu não encontraria em outro lugar do mundo, não só em outro lugar do Brasil, em outro lugar do mundo. Aí já estando na universidade, então eu voltei para o Brasil já doutor em computação, né? Quando eu saí do Brasil, eu fui morar na Inglaterra. E depois da Inglaterra eu fui para a Itália, numa mudança assim de percurso que não era muito prevista, foi acidental. E na Itália eu vivi um período dos melhores da minha vida como pesquisador e me formei, né, terminei a formação de doutorado na Itália antes de voltar ao Brasil. Aí já estando aqui na PUC Minas, em 2006, surgiu a oportunidade de uma pequena colaboração de pesquisa com a Universidade de Coimbra. Essa colaboração durou 1 ano, mas eu não morei em Portugal, eu fui a Portugal 2 vezes naquele período. E essa estreita cooperação me valeu essa distinção aí do pós-doutorado, que para a universidade não é título, né? O último título é o doutorado, o pós-doutorado é uma espécie de reconhecimento, uma espécie de comprovação que você é um cientista, um pesquisador e por aí vai. E os crimes cibernéticos surgiram nesse bojo todo, né? Aí em 2007 já na universidade é quando eu ingresso na perícia, em que eu estou até hoje, aí a perícia se tornou a grande paixão da minha vida, né, do dia a dia. A profissão de paixão além de professor. A minha função principal é a de professor e pesquisador. A universidade gentilmente me cede aos tribunais e às forças de segurança para que eu coopere na pesquisa sempre que eu sou solicitado. Entendi. Mas a atividade da perícia, onde lá na universidade eu oriento alunos, formo novos peritos e por aí vai, e isso se tornou a minha grande paixão do dia a dia, né? Ajudar a resolver casos, ajudar a resolver crimes. Outro dia, conversando com o Dr. Cleison, que é nosso delegado de Polícia Civil aqui em Poços, reconhecidíssimo no Brasil, um grande amigo acima de tudo, e que sempre que precisa de mim eu tento ajudá-lo dentro do que é possível. Conversando com ele, disse: doutor, nós criamos uma técnica ou outra nova aqui, então, por exemplo, hoje a gente consegue descobrir no celular o chassi do automóvel com o qual o celular foi pareado, através do Bluetooth. Isso te ajuda a resolver centenas de milhares de cenas de crimes. Ô, João, e nessa carreira acadêmica, foi na carreira acadêmica que você foi formando, você até adentrando ao tema, que você ganhou paixão por criminologia? Na verdade, ou foi só depois? Eu acho que, assim, durante o mestrado e o doutorado, o meu foco foi muito em mídias. Então a gente vislumbrava que as mídias, o áudio, o vídeo, a imagem, ganhariam uma força muito grande entre as pessoas. Só para você ter uma ideia temporal das coisas, eu termino o doutorado no final de 2001. O Facebook é de 2004. Né? O YouTube é de 2005. O Instagram é de 2010. Então, o meu doutorado ele termina antes que essas plataformas se tornassem a realidade que elas são hoje. O WhatsApp é de 2013. Sim. Né? Então, mas naquela época a gente já vislumbrava um cenário onde as pessoas se comunicariam muito utilizando mídias. E isso acabou se concretizando, principalmente a partir de 2007, com a chegada dos smartphones. Principalmente por causa do iPhone, quando popularizou. Demais da conta. E depois foi o responsável, né, por isso. O iPhone foi... Aí depois o Android chega muito perto ali, 2007 para 2008 também, e os aparelhos começam a ganhar esse apelido de smart, de inteligentes, né? Ele sai da função de telefone e começa a ter outras funções. E o televisor a mesma coisa, ele sai daquela função exclusiva de assistir programas audiovisuais e passa a se conectar com a internet, a fazer um monte de coisa. Os automóveis vêm em seguida. Então foi uma revolução que a gente
não é que a gente previa, a gente já imaginava que aconteceria lá no final dos anos 90, início dos anos 2000, onde a internet ainda era discada por rede telefônica. E Então, essa eu lembro, essa eu peguei. era um ambiente muito limitado e que se alguém falasse nesse cenário que nós temos hoje, lá no final dos anos 90, início dos anos 2000, seria taxado de louco, esse é um sonhador, alguma coisa assim. Então, a gente vislumbrava esse cenário, e aí quando eu chego na perícia em 2007, através do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, aí sim, né, eu começo a aplicar aquilo que eu tinha estudado num viés mais específico do combate à criminalidade de alguma maneira, né? Entendi. Eu vou pegar gancho da criminalidade para fazer adentrar especificamente até no